Dentro da minha mentoria do Show Sofrência, a gente passa por 4 fases do fim do relacionamento, né? O primeiro passo é o esquecer o ex não é o suficiente. Lembra que eu falei no início da live, né? E quando a gente fala isso, a gente entra muito nessa questão da fase da dor, do primeiro momento, né? Quando você entra em contato com essa ferida da rejeição. E talvez você vai dizer assim, ai Andressa, mas eu acho que não é essa ferida da rejeição que eu tô sentindo. Mas, afinal de contas, trocando em miúdos, né? É uma rejeição. O fato do outro, muitas vezes, terminar aquele relacionamento, né? A partir do momento que ele não quis mais, você sentiu essa dor da rejeição e isso tá registrado lá no teu inconsciente, né? Essa ferida fica marcada. O segundo passo, para quem não esteve na segunda, a gente falou muito sobre o famoso mirei no desapego e acertei na recaída. O que isso significa? Depois da fase da rejeição, a gente passa para a fase da dependência emocional, que é quando muitas vezes você não consegue suprir aquele vazio interno que o outro deixa na tua vida, e aí você muitas vezes cai nessa recaída, ou muitas vezes você vai até o ex, ou o ex que vai te procurar, e assim você acaba muitas vezes caindo nesse canto da sereia. E por que eu falo canto da sereia? Eu não sei se você sabe, mas as sereias, né, elas têm aquele canto exatamente extremamente sedutor e encantador, e elas usam essa habilidade para chamar os marinheiros para entrar dentro do mar, né? E automaticamente eles acabam se afogando, né? Então é basicamente isso, essa fase da recaída. Ela é muito complicada, ela é muito delicada. E muitas vezes acontece. E aí você vem e essa fase ela vem cheia de um sentimento, de uma mágoa, de um momento que, ai, nossa, achei que ia ser diferente, achei que a gente ia retomar, e muitas vezes é o calor do momento que te faz cair nesse sentimento. E como ela é dolorida, né? Depois disso vem aquela famosa dor do vínculo emocional e do medo. Quem aí de vocês, depois do fim de uma relação, não se prendeu muitas vezes naquele medo de não encontrar outra pessoa, de, poxa, ele era tão bom comigo, aquele relacionamento era tão bacana, que pena que acabou, e fica se contando essas inúmeras histórias ruins e muitas vezes não consegue lidar com esse sentimento de solidão, com esse vazio interno. E isso faz com que você muitas vezes vai cair para dentro de relações que também vão ser relações falidas, porque você está tentando preencher algo com outra pessoa, ou muitas vezes esse vínculo te gera um sentimento do tipo assim, eu não quero me frustrar de novo, eu vou me bloquear, prefiro ficar sozinha para não correr esse risco. E a quarta fase, né, que para mim é uma das fases mais importantes, é a fase do renascer, né? É enterrar essa dor e renascer, buscar o teu fortalecimento, realmente trazer à tona o teu valor, as tuas habilidades, a mulher que você é e que muitas vezes você se perdeu dentro daquela relação, para que você possa desabrochar para uma nova fase na tua vida amorosa. E quando eu falo nova fase, não significa, Andressa, e se eu quiser, por exemplo, voltar com o meu ex? Não tem problema, você vai estar tão pronta e tão fortalecida, né, tão bem contigo mesmo, tão segura de ti, que você vai ter total autonomia para decidir se de fato você quer recomeçar uma nova história com uma outra pessoa e se abrir para um novo relacionamento, ou se você quer muitas vezes dar uma segunda chance pro teu relacionamento do passado, e tá tudo certo. O fato é que você não pode simplesmente passar dessa fase da dor e direto para um fortalecimento sem ter passado pelos passos anteriores, porque eles vão acontecer, eles estão presentes. E principalmente quando você estiver bem contigo mesma, fortalecida, com a tua autoestima blindada, vai ser muito mais fácil você voltar para essa tua relação do passado, porque assim você vai ter segurança. Pensa comigo, se você voltar para esse teu antigo relacionamento, estando toda ferida, toda bloqueada, com medo muitas vezes de ser traída de novo, de ser enganada, a chance é que você vai entrar nessa relação e isso vai fazer com que você esteja toda enfraquecida. Então não vai ser uma relação leve, não vai ser uma relação saudável, porque o que vai te prender de novo vai ser esse medo. E se acontecer de novo? E se a gente se separar de novo? Então é sempre uma ansiedade que vai ficar te atormentando, né?
E só de eu te falar tudo isso, né, sobre essas 4 partes, essas 4 fases, né, muitas vezes você fica presa, né, simplesmente nessa fase da dor, que é a fase inicial. E o que acontece? Onde eu vejo, muitas vezes, vocês errando, e eu falo porque eu já cometi esses erros, tá? A gente faz um esforço mínimo para esquecer esse ex, para esquecer. Lembra que eu falei que o esquecer não é o suficiente? E aí, o que acontece? Ai, Andressa, mas eu vou pegar aqui, vou bloquear ele, vou excluir ele do meu Instagram, vou excluir ele dos meus stories, deixa ele seguir a vida dele. Só que, de fato, vamos ser sinceras, leoas, vamos falar a verdade. De fato, você não faz isso. Você pede pra amiga stalkear, muitas vezes você cria um perfil fake pra aquela pessoa, pra bisbilhotar a vida dele, daí você quer ficar entendendo, né? Poxa, o que ele tá fazendo, com quem ele tá, como é que ele tá a vida dele, como é que tá a vida dele. E às vezes você se depara, né? E você enxerga que ele já tá com outra pessoa. E tudo isso faz com que você tenha e reviva esse sentimento, essa avalanche, né, de muitas vezes de dor, de frustração, de indignação, de raiva, né? E isso faz com que você fique ainda mais machucada e ferida. Então engana-se você se simplesmente você bloquear o seu ex ou excluir, vai fazer você tirar ele da sua mente. Se fosse assim, ia ser muito fácil, mas a gente sabe que não é. E aí, o reflexo disso, né, quando você se depara com o outro, vivendo essa vida que você não faz mais parte, seguindo em frente, sendo feliz com outra pessoa, o que acontece? Você se sente a mosca do cocô do cavalo do bandido, porque a tua autoestima, ela vai pro chão. Você se sente a pior pessoa do mundo, né? E aí a gente sabe, né, que muitas vezes você fica presa aí nessas frustrações, nessa comparação, nesse medo e por aí vai.